A vida que você vive hoje é a vida que você escolheu? Quando o que define as suas escolhas são os limites que a profissão te impõe, a vida se torna uma prisão. Isso mesmo. É conversando com o marido, já há 5 anos depois de casada nessa vida de não ter no final de semana, tudo, a gente resolveu que eu não iria trabalhar em hospital. E aí eu fui atrás de alguma coisa para fazer. Sim. Foi por isso, entendeu? Então, olha só, a pergunta é: qual era o seu problema antes de conhecer o curso? É como que tu se sentia antes de conhecer o nosso curso? Qual era o teu problema? Frustração total. Porque eu sempre trabalhei como enfermeira, mas sempre me faltou alguma coisa. Porque ou você tem o dinheiro ou você não tem o tempo, então eu nunca conseguia me sentir muito completa. Eu tenho uma amiga chamada Márcia e ela é estomoterapeuta. E aí, conversando com ela, ela falou: eu acho que eu vou me inscrever, estomoterapeuta já, com emprego, CLT, tudo certinho, acho que eu vou me inscrever nessa mentoria aí. E aí eu perguntei para ela: você acha que dá certo? Você acha que dá para empreender, que dá para ganhar um dinheiro nisso, de que dá para a gente fazer a nossa própria agenda? E ela falou: dá. Foi aí que eu vi um caminho legal, e ainda mais que eu gostava muito de feridas. Em relação, né, a essa frustração que tu tinha antes, né? Qual é o sentimento que você tem hoje? Eu acho que era um problema pessoal meu, ser frustrada com a enfermagem, né? Então, eu tô conseguindo melhorar isso. Eu tô vendo que hoje talvez eu consiga ganhar o dobro do que eu ganhava dando plantão, trabalhando menos, tendo família. Então, isso melhorou muito já essa minha frustração. Eu vi que a enfermagem, ser enfermeiro, é legal, é bom, tem rendimentos bons, você consegue ter final de semana, não é aquela loucura que a gente vê por aí sempre. Então, isso está melhorando muito. Isso já não me deixa mais tão frustrada com a profissão que eu escolhi. Como que tu se sente hoje? Qual é o sentimento? Eu estou satisfeita. Eu gosto de gente, Mircea, eu gosto de entrar na casa do paciente, gosto de ir lá e eu... Acho que é coisa de leonina isso. E eu dar a solução do problema. Nós vamos fazer isso que vai dar certo. Eu gosto de ser assim, de ter essa liderança. Que jóia. Então, isso me deixa mais satisfeita. Tá certo então, seu alemão. Foi um prazer conversar com o senhor. E como nós havíamos combinado o nosso primeiro contato, hoje nós viemos até aqui para fazer uma avaliação. Então nós conversamos com o senhor, com a sua esposa, que bom, né, que ela pode estar presente também para nos ajudar na coleta das informações. Nós conversamos sobre as suas patologias que o senhor possui, conversamos também sobre as medicações que o senhor utiliza, realizamos a foto, né, da sua lesão, da sua ferida, entendemos um pouquinho do que o senhor já realizou de tratamento anterior e agora com essas informações, como nós também já havíamos conversado, nós vamos montar um plano terapêutico. Nesse plano terapêutico vai ter as informações de como vai ser o seu tratamento. E aí, se o senhor concordar conosco, que nós já contamos, né, que o senhor vai estar concordando conosco, nós vamos iniciar o tratamento. Semana que vem nós retornamos no nosso dia e nosso horário agendado e daremos então início ao tratamento da sua lesão. E com certeza, né, chegaremos à cicatrização. E aí vai amenizar a sua dor, vai eliminar depois totalmente essa dor e nós vamos ter essa lesãozinha fechada, certo? Desde já agradecemos pela sua confiança, pela credibilidade no nosso serviço e nos falamos, né, então na semana que vem. Um abraço e Deus abençoe o senhor. Tchau, tchau! Oi, gente! Eu só queria aproveitar aqui antes de iniciar a nossa aula e comentar o que vocês acabaram de ver. Vocês observaram que eu estava na casa do alemão, realizei a anamnese, realizei então a coleta dos dados e vim para minha casa. E agora, com calma, com tranquilidade, eu tenho um tempo para montar um plano terapêutico. Então, vocês observaram que lá, na visita que eu realizei, eu não fiz nenhum curativo, eu não precisei decidir qual a cobertura utilizar, não precisei passar maiores informações e nem orçamento para o alemão. E agora sim, na minha residência, eu vou sentar com as informações, com o registro fotográfico e vou montar o plano terapêutico. E o interessante disso é o quê? Que se eu tiver alguma dúvida, alguma insegurança ainda, algum medo, alguma informação que eu precise buscar que eu ainda não saiba em relação às patologias que ele possui, em relação à lesão que foi avaliada, eu posso ainda me informar com uma colega enfermeira, eu posso buscar uma bibliografia que vai me auxiliar e ainda até eu posso
Conversar com o representante de uma cobertura e identificar se essa cobertura vai ser realmente a cobertura que vai me auxiliar durante o tratamento proposto para o meu paciente. E como você pode ver, a nossa maca está vazia, o nosso paciente não está aqui comigo e eu posso então ter um tempo hábil para organizar o plano terapêutico. E com isso, eu vou ter 100% de segurança no que eu vou apresentar para o meu cliente, tanto na parte do tratamento quanto do orçamento, certo? Agora sim, então, vamos iniciar a nossa aula. Olá, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já vai colocando aí no chat de onde você é. Eu quero saber de onde você está me vendo. Tem gente aqui de perto? Será que tem alguém aqui do nosso Rio Grande do Sul? Eu sei que tem gente de todo o Brasil aí. Que estado que você está? De que cidade você está me vendo? Manda aí que eu vou ficar muito feliz de saber que você está aqui comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Mertiele Susbacher Lírio, eu sou enfermeira e hoje é a aula 2 do Desafio Expert em Feridas. Eu estou muito feliz com o feedback de vocês a respeito da aula 1. Vocês são realmente demais. Hoje, na aula 2, nós vamos falar sobre coberturas e desbridamento com segurança, ok? Esses dois são vilões que tentam nos impedir de avançar, mas um expert em feridas sequer reconhece eles como vilões. Ao contrário, são heróis. Você concorda? Qual que é o objetivo aqui com esse nosso evento? O Desafio Expert em Feridas. É te revelar o passo a passo do zero à prática, para que você tenha segurança em seus tratamentos e seja reconhecida, alcançando sucesso aí na sua cidade. Na aula 1, eu te mostrei a primeira etapa de um tratamento de feridas, o mercado e a oportunidade para o enfermeiro expert em feridas, que iniciará agora em 2022. E você tem que estar 100% seguro para atender essa demanda enorme de pacientes que existe. Não é uma demanda que vai surgir, é real, é hoje, agora. Existem pessoas precisando da sua ajuda. Mas não tem jeito. Se você estiver inseguro, você vai continuar com os mesmos resultados que você tem hoje. A insegurança é inimiga do sucesso. Você realmente tem que estar 100% seguro. E na aula 1 eu terminei com essa foto. E é justamente essa ferida que nós vamos aprender a tratar hoje, agora. E eu te pergunto, quem já viu um caso desses? Quem já atendeu? Quem conhece alguma pessoa que tem uma lesão dessas? Digita aí no chat. Se você já viu um paciente desses, se um paciente desse chegou na sua frente, o que você fez com esse paciente? Quais as ferramentas que você tinha para avaliar e tratar um paciente como esse? E quero te fazer ainda uma outra pergunta. Você viu isso na faculdade? Alguém já te ensinou isso na faculdade? Muito provavelmente que não. Esse tipo de lesão que eu estou mostrando para vocês é muito comum. É uma úlcera venosa. Muito provável que você já deve ter visto uma pessoa próxima de você com esse tipo de lesão, certo? E você sabe quem é o profissional mais habilitado para estar tratando esse tipo de lesão aí? É o enfermeiro expert em feridas. E talvez hoje, aqui nessa aula, você me veja falando termos que talvez você nunca tenha visto. Mas lembra o que nós combinamos na aula 1. Não foca no que você não entendeu, não foca lá no futuro, foca no que você está entendendo. A aula de hoje vai ser 100% prática. Eu vou te ensinar a avaliar e escolher o tratamento para esse paciente e um passo a passo 100% seguro. Essa aula aqui hoje a gente poderia fazer um curso dela e vender. Você vai aprender isso de graça hoje. Eu vou te ensinar um passo a passo para você aprender a tratar essa lesão de uma maneira tão descomplicada que se amanhã aparecer um paciente que tem esse tipo de ferida aí para você, você já vai estar apto para avaliar e prescrever o tratamento para ele, ok? Olha o tanto que é importante você ter segurança nesse tipo de lesão. Eu vou te mostrar agora uma aluna minha comentando de um caso clínico dela. Olha aí. Fácil para mim, né? Porque você sai da faculdade
crua, porque pelo menos aqui que eu sou de Campo Grande, MS, pelo menos aqui eles não abordam muito a questão de feridas no curso, é mais o básico, é uma limpeza, básico do básico, né, a gente pode falar assim. E então foi um divisor de chaves, digamos assim, para mim, o curso, porque eu não queria muito trabalhar na área hospitalar, só num CTI da vida, eu não gostaria de trabalhar. Aí, quando eu entrei no hospital, eu entrei no centro cirúrgico. No começo foi um pouco difícil, né? Conseguir conciliar. Eu não tinha pacientes, então eu peguei um paciente voluntário e era um paciente muito complexo mesmo. Que quando eu olhei assim, eu falei: não, vou desistir, não vou conseguir. Né? Tanto que eu mandava direto mensagem para você falou: não, vai. E era um paciente que não me recordo muito bem, tinha de 6 a 8, 9 lesões, né? E eram lesões com muita necrose, que a gente não sabia se realmente era só superficial, se estava profundo. A família era muito leiga, então, assim, foi muito difícil mesmo. Acho que, assim, Deus colocou esse paciente para falar assim: é isso que você quer, minha filha? Então vai. E aí, com a sua ajuda, né, eu consegui, tanto que quando eu ia na casa do paciente, eu ficava: meu Deus do céu, ele vai fazer pergunta, eu não vou saber. Meu Deus, Mertiele, cadê você? Preciso de você aqui. E realmente foi um divisor, porque eu me surpreendi comigo mesma, né, de conseguir tratar aquelas lesões, tanto que a cada necrosezinha que saía, eu vibrava, mais do que a família, né? A gente conseguiu fechar a lesão e deu tudo certo, só que assim, foi difícil, no começo realmente foi difícil, só que aí com a ajuda de vocês, plano terapêutico, tudo eu consegui, mas eu acho que se não fosse a mentoria, eu não teria conseguido, não. Eu tava me recordando do teu caso, eu tava olhando semana passada, e aí eu tava vendo que foi 74 dias, né? Aquela Sim. lesão, a maior, na verdade, foi a maior que ficou por último, né? As outras foram cicatrizando, as menores, né? Mas eu lembro que foi então 74 dias, e eu lembro assim que na metade tu me mandou uma mensagem dizendo: nossa, nem eu acredito, né? Como tá melhorando rápido. E aí também, se tu quiser comentar um pouquinho, Bridiele, da questão do início, que tu não tinha instrumental, né? Tu não tinha nada para começar, né? Eu não tinha instrumental nenhum, eu não tinha, digamos que, renda nenhuma para começar, porque como eu não trabalhava no hospital ou em outro lugar, eu não tinha renda nenhuma para começar. Então ficou claro que a anamnese e o plano terapêutico são fundamentais para definir o tratamento adequado. Então não adianta você ficar testando cobertura aí. Um paciente desses não está apenas com uma ferida na pele, ele está debilitado emocionalmente. Ele chega para você em um estado de depressão e desânimo, porque ele já passou por vários profissionais e nenhum deles conseguiu resolver o seu problema, que é a cicatrização dessa ferida. Agora, imagina você recebendo esse paciente aí na sua unidade, ou você indo em home care atender esse paciente, e você sem os conhecimentos. Vamos supor que você não assistiu essa aula, que você vai sair da aula agora. Você não assistiu a aula toda, e aí amanhã você se depara com um caso desses. Vamos supor que chegue para você a mãe ou o pai de alguém muito influente aí da sua cidade. Pensa aí numa pessoa. O prefeito, o administrador de um hospital. O que você tem que começar a pensar? Tem pacientes que você tem que gerar o resultado para ele, estrategicamente. Eu não estou falando que você tem que atender melhor uma pessoa do que a outra, mas pensa em alguém importante, alguém do seu círculo de amizades ou que tem influência no local que você trabalha e leva o pai ou a mãe dele até você. Um paciente-chave que, se você atender e gerar um resultado rápido, ele vai te indicar para Deus e o mundo. Um paciente realmente chave. E aí, esse paciente chega para você e você não tem ferramenta nenhuma. Você nem sabe o que faz com essa pessoa. O paciente chegou para você com diabetes mellitus, com hipertensão arterial sistêmica, com várias comorbidades que dificultam a cicatrização. Ele chegou com uma lesão crônica, com uma lesão de difícil cicatrização.
E se você não souber o que fazer com ele, ele vai embora com a lesão. E digo mais, ele vai embora com um quadro pior do que ele chegou para você. Se você não tiver 100% de segurança e se você não dominar o passo a passo que eu vou te ensinar aqui hoje. Em outras palavras, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha e, dependendo do paciente, você vai queimar o seu filme aí na sua região, aí na sua cidade. Literalmente vai queimar o seu filme. Enfim, esse paciente, no mínimo, ele não vai te indicar a ninguém, o que já é muito ruim. Entenda bem que um paciente que tem bons resultados com você, ele vai te indicar para mais 3 pacientes no mínimo. Mas um paciente que tem uma experiência ruim vai falar mal de você para 10 pessoas, ou mais ainda, né? Joia? Até aqui tudo tranquilo? Agora então vamos lá. Vamos recapitular. Na aula 1 eu te mostrei que o expert em feridas é uma profissão com demanda gigantesca pela quantidade de pessoas afetadas por feridas de difícil cicatrização e que estão sofrendo por anos e até mesmo tendo membros amputados pela falta de tratamento especializado, que é uma grande oportunidade, mas que você precisa ser 100% seguro na avaliação, na prescrição e no tratamento de feridas. Eu te mostrei também uma anamnese e te forneci elementos para que você dê os seus primeiros passos na coleta de dados da anamnese e também para o raciocínio clínico. Lá eu te mostrei que o enfermeiro expert em feridas é escasso e que é comparado a ouro. Tem muito valor e vai continuar sendo muito valorizado pelo tamanho do problema de saúde pública que são as feridas de difícil cicatrização, que são agravados por diversos fatores, como por exemplo pela diabetes mellitus, que 1 em cada 10 brasileiros tem. Te enviei a anamnese tudo detalhado. Eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo que a aula veio no momento certo. No outro dia mesmo, aplicaram o que aprenderam e me enviaram os dados de anamneses que aplicaram em pessoas que tinham uma ferida de difícil cicatrização. Me enviaram para mostrar que estavam comprometidas com o nosso desafio. O que eu estou te mostrando durante essa semana é muito mais do que uma aula técnica ou teórica. Eu estou te mostrando que a partir do ano que vem você tem uma oportunidade de negócios, uma oportunidade de ganhar mais, seja montando o seu home care, o seu consultório, ou seja atuando onde você está hoje. E isso tudo ajudando os outros. Você vai levar uma solução esperada por muitos há anos e ainda pode ganhar muito dinheiro com isso. E eu quero isso para você. Assim como eu alcancei, assim como eu ensinei os meus alunos, eu quero que você também se torne uma referência aí na sua cidade, quando falarem em feridas de difícil cicatrização. Você será o expert em feridas da sua cidade. Na aula 3, eu vou te mostrar o cálculo de como você pode ganhar 3, 5, 10 vezes mais pela sua hora trabalhada. E não importa se a sua cidade é grande ou pequena, se você atende baixa renda ou alto padrão, se você tem equipamento ou não. E você não precisa trabalhar mais para isso. Nunca foi tão fácil enfermeiro ganhar dinheiro no Brasil. Se você não está ganhando, está errado. Tem alguma coisa matematicamente que não está batendo. Porque tem quase 1 milhão de pessoas com problemas de feridas crônicas no Brasil. E você tem que estar preparado para isso. E hoje aqui você vai ser um profissional 100% seguro para avaliar e tratar uma úlcera venosa. Muito provavelmente o raciocínio clínico seu antes da aula 1 estava assim. O que é um raciocínio clínico confuso? É você não ter um passo a passo na avaliação. É tudo o que te deixa confuso. É você não saber a causa da lesão. É você não conseguir gerar segurança para o seu paciente. Com isso, ele não vai aderir ao tratamento. É você chegar ao final de uma avaliação e não saber montar um plano terapêutico detalhando para o seu cliente a conduta a ser seguida. Depois da aula de hoje, eu tenho certeza de que o seu raciocínio ficará desse jeito, descomplicado. Descomplicar é pegar aquele monte de informação que você foi pegando de todo mundo
que não tem uma linha de raciocínio e organizar isso. E eu me tornei especialista nisso. Primeiro, começou antes do tratamento de feridas e depois eu criei o método logo nos primeiros 90 dias, a ponto de eu aumentar em 12 vezes o valor da minha hora trabalhada. Depois eu ensinei para os meus alunos e agora eu estou ensinando aqui para você. Você começa a organizar isso tudo que está na sua cabeça de uma maneira descomplicada. E por que eu faço isso? Porque eu encontrei o meu propósito. Eu amo dar aulas, eu me emociono com as transformações que as alunas têm. Eu lembro da primeira mensagem que a Juliana me enviou da vitória dela quando montou um ambulatório de curativos lá na cidade dela. É algo que não cabe no peito. Você ver que a dedicação e os passos que a Juliana deu irão impactar centenas ou milhares de vidas nos próximos anos na cidade dela. Isso é algo incrível. Isso aqui que eu estou te ensinando vai te ajudar a reduzir o número de pessoas com feridas de difícil cicatrização, com feridas que não cicatrizam por anos. Reduz a necessidade de amputações, reduz a dor dos pacientes e reduz a exclusão social dessas pessoas, que acabam tendo fatores psicossociais envolvidos por se afastarem do convívio social, devido às características visuais da lesão e o forte odor. Você passa a ser a solução do problema. E um profissional só faz sucesso, só é reconhecido quando ele começa a resolver problemas. E isso aqui é um baita de um problema. Feridas de difícil cicatrização é um problema grande no mundo todo. E você está sendo treinada para fazer algo que pouquíssimas enfermeiras sabem fazer da maneira correta. Tem uma oportunidade incrível aqui. Você não pode deixar passar esse ano. Você tem que virar o ano preparada. Não é esperar o ano que vem para ver no que dá. Não, é agora. Você será uma das pioneiras aí na sua cidade, ou talvez a pioneira. E quem começa antes tem vantagem, tem reconhecimento. A gente já vai entrar no conteúdo aqui. Eu só quero te mostrar o depoimento de 2 alunas que atingiram a segurança. Quais são os resultados reais que o curso trouxe para a tua vida? Então, resultados reais, em primeiro lugar, a segurança, né? A motivação. Eu enxergar que eu consigo ir muito mais além, né? Acreditar em mim mesmo, porque às vezes eu tinha muita questão da insegurança, eu não vou conseguir, é impossível, é muito difícil. Não, e não é. É fácil, né? É desafiador, mas seguindo toda a linha das orientações, a gente consegue. Vocês realmente são o norte, né? E acho que no último ano, eu me decidi que eu queria trabalhar exclusivamente com feridas. E que seria o momento de me preparar, sair da prefeitura e me preparar para trabalhar com isso, né? Conseguir sobreviver disso. E aí que eu fui procurar coisas na internet, né? E acabei achando vocês, achei muito, assim, a ideia muito próxima daquilo que eu queria, sabe? Me identifiquei muito com o perfil de vocês, a maneira de trabalho, adorei a organização, os videozinhos, eu falei, é isso que eu preciso. E me deu muita segurança, sabe? Me deu muita segurança para hoje, tô falando assim, que eu pedi exoneração há uns 5 dias da prefeitura. Não, eu nem sabia alguns detalhes, né, do que tu comentou agora, mas parabéns, então, né, se tu tomou essa decisão agora de pedir a exoneração, então agora realmente tu está com o pé totalmente no tratamento de feridas, então. E por que a gente traz casos de alunos? Para ficar se gabando? Não, não é nada disso. É para mostrar que você tem condições de ter os mesmos resultados que elas. Que é possível sim você ir para um outro nível. Independente se está começando do zero ou se você já atua e deseja resultados melhores. É possível sim, como enfermeira, você ir para um outro nível. A maioria das pessoas não se sente segura para tratar. E aí é que está a oportunidade para você se destacar, resolvendo problemas que a maioria dos enfermeiros não consegue resolver. Eu vou te mostrar aqui como que você faz, quais os passos para avaliar e tratar. Joia!
Então, seguindo o nosso passo a passo, que comentamos lá na aula 1, que é simples, que não é fácil, mas ele é simples. Vamos agora aqui lembrar quais são as etapas do tratamento de feridas. A anamnese, o plano terapêutico, paralelo ao orçamento e o tratamento. Importante falar que se você trabalha com o home care, com consultório ou com clínica, nós temos uma etapa que antecede tudo isso, que é a captação de clientes. E se você trabalha na saúde pública, na aula 3, nós vamos te mostrar como que você pode utilizar tudo isso que nós estamos abordando aqui para dar um passo a passo mais e montar um projeto para criar um ambulatório para tratamento de feridas ou mesmo um projeto de comissão de tratamento de feridas aí na sua instituição. Tem um método para você alcançar esse objetivo, joia? Vamos seguir aqui então. Agora que você já rasgou a insegurança da sua cabeça, olha aqui, na aula passada, rasgamos a insegurança. Esse medo quebrará essa insegurança. E você vai fazer o que com esse papel? Você vai rasgar. Você vai rasgar esse papel onde você escreveu que você é realmente insegura. Ao menos simbolicamente, vai ficar muito mais fácil enfrentarmos o desbridamento, uma das etapas que gera muita insegurança nos profissionais da enfermagem. Mas não causa nenhum espanto no expert em feridas. Sabe por quê? Porque tem como ser feito com muita segurança. A segurança vem de um passo a passo claro. Muito bem, para que você compreenda o desbridamento, antes eu preciso que você tenha clareza sobre os tipos de tecidos que podem estar presentes lá no leito da lesão. São 3 tipos, pense aí comigo. Eu vou te dar 5 segundos para relembrar quais são os 3 tipos de tecidos presentes no leito da lesão. Coloca no chat aí para mim. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, lembrou? Se você pensou necrose, tecido de granulação e epitelização, você está de parabéns. Se você não lembrava, anota aí, porque agora você já sabe. Cada um desses 3 tipos vai ser abordado durante o nosso desafio. Nesse momento, o que você precisa saber é que a presença de necrose indica um tecido inviável, certo? O tecido inviável tem as características de falta de vascularização, insensibilidade à dor, coloração escura e existe a possibilidade de ter o odor. Normalmente, você vai se deparar muito com esse tipo de tecido em lesões de difícil cicatrização. Quando temos granulação, indica que já avançamos no processo de cicatrização. E a epitelização é o sucesso do tratamento, é o que todos nós almejamos. A granulação e a epitelização são tipos de tecidos viáveis, mas vamos nos deter nessa etapa da necrose agora, que é o que vai precisar do desbridamento. Então, somente haverá desbridamento quando tivermos uma necrose. Olha a ferida aí. Uma úlcera venosa, como eu já comentei antes com vocês. Coloquei essa lesão aqui, que é a lesão do alemão. E daqui a pouco você já terá dominado essa etapa também, a identificação do tipo de necrose. São 2 tipos de necrose, a necrose de coagulação e a necrose de liquefação, que é também conhecido como esfacelo. Certinho aí? Se é necrose, é um tecido morto, certo? Ele vai precisar ser retirado para nós podermos propiciar um leito da ferida viável para o processo de cicatrização. Ah, olha só! Se você não conseguiu registrar aí alguma informação, quero te lembrar que o resumo desse material vai estar disponível para você em PDF lá no grupo. E para quem está caindo aqui de paraquedas, é importante entender que o desbridamento é um aliado do expert em feridas. Uma ferramenta muito importante no gerenciamento da ferida e consiste na remoção do material necrótico, tecido desvitalizado das crostas, tecido infectado, quando eu tenho também a hiperqueratose, ou eu tenho corpos estranhos, fragmentos de ossos, micro-organismos ou qualquer outro tipo de carga biológica de uma ferida, que vai ter então o objetivo de promover a cicatrização da mesma. Então vamos lá, vamos desbridar, porque o que nós queremos aqui é resultado, e desbridar
vai permitir que você acelere a cicatrização. É necessário para que a ferida possa começar o processo de cicatrização. Precisamos retirar os tecidos inviáveis que impedem a proliferação de células no leito da lesão das bordas, impedem realmente o processo de cicatrização. Vamos agora identificar os dois tipos de necrose aqui nessa foto. Então, vocês podem observar, essa primeira região aqui delimitada é a necrose de coagulação. Ela tem uma característica mais escura. E essa outra região delimitada aqui é a necrose de liquefação ou o esfacelo. Ela tem aqui uma característica de coloração mais clara, pode ser mais amarelada, mais esbranquiçada. Então, a diferença também é da consistência. Possui uma característica de um tecido endurecido. E a necrose de liquefação, ela é um tecido mais amolecido. Você consegue perceber os dois? Consegue perceber claramente a diferença visual, mas também quando você tocar em uma ou em outra, você também vai conseguir perceber a diferença de uma forma muito clara. Show! Mais um degrau. Nós sabemos, então, o que são os tecidos viáveis e os tecidos inviáveis. Compreendemos também que os tecidos inviáveis nós precisamos remover. E nós temos dois tipos. O primeiro é a necrose de coagulação e o segundo é a necrose de liquefação, que precisam ser removidos, certo? Ótimo! E como vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso com segurança? Eu sei que aqui nessa aula tem pessoas que já têm segurança e dominam essa etapa. Pessoas que já associam o desbridamento enzimático ou o desbridamento autolítico com o instrumental. Hoje é dessa forma que nós procedemos, porque a eficácia com certeza é maior. Porque o método enzimático ou o autolítico, eles irão amolecer a necrose e a retirada desses tecidos inviáveis é feita de forma mais rápida com o auxílio da lâmina de bisturi, que é então o desbridamento instrumental. Acontece a associação então de dois tipos de desbridamento. Mas não foi assim que nós começamos. Eu preciso relembrar para você aqui. Quando nós começamos, não era assim. Se você tem insegurança para desbridar, eu vou te revelar aqui que há sim uma maneira de você ter segurança. Há uma maneira de você desbridar e avançar com segurança. Tem como você retirar esse bloqueio aí e ir para o próximo nível profissional. Aí é que vem a grande sacada. Como ter segurança sem ter a prática ainda. Então agora é muito importante entendermos quais são os tipos de desbridamentos existentes. Vamos lá? Eu vou citar para vocês os tipos de desbridamento que a enfermeira pode executar. E eles são o desbridamento biológico, o mecânico, o enzimático, o biológico e o instrumental. O desbridamento biológico quase não é utilizado no Brasil, porque ele utiliza larvas, um tipo específico, que são colocadas no leito da ferida. O mecânico é um método não seletivo. Não é aconselhado porque, além do tecido inviável, ele também retira o tecido viável. O desbridamento instrumental, que normalmente é o que mais gera insegurança, porque envolve riscos de hemorragia, risco de lesão de tendões e ossos. O desbridamento enzimático, comumente realizado utilizando a colagenase e a papaina, possui risco de lesionar tecidos viáveis. Possui um efeito positivo? Sim, esse método possui um efeito positivo, mas pode não ser tão seguro se você está começando. A papaina, aliás, ela já está em desuso nos Estados Unidos. Esses 4 primeiros você precisa de mais segurança para utilizar. Agora, presta atenção no último tipo de desbridamento que eu vou falar, o autolítico. Se você é como eu, que só dá um passo quando tem 100% de segurança, presta atenção aqui. Vamos voltar no tempo, final de 2019. Eu, Mertiele, começo a dar os meus primeiros passos no tratamento de feridas. Rapidamente eu entendi que desbridar era uma etapa muito importante para que o tratamento evoluísse, porque em um tecido morto não há cicatrização, certo? Mas como fazer então? Se eu estou começando e eu não domino ainda todos os tipos de desbridamento. Deus é bom, minha irmã. Deus é muito bom. Porque existe o desbridamento seguro, o autolítico. O 5º tipo que eu vou comentar agora. O desbridamento autolítico, que também ocorre por meio de enzimas, mas são enzimas endógenas. Eu vou explicar melhor. Esse tipo de desbridamento consiste em promover um meio úmido
e a manutenção da temperatura em torno de 37 graus Celsius, proporcionando então um ambiente adequado para que essas enzimas presentes no leito da ferida e os macrófagos realizem a lise e a fagocitose do tecido necrótico. Assim, se trata de um método seletivo e seguro, que evita realmente lesionar os tecidos viáveis, como por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, nós temos o hidrogel, esse é de um fabricante, mas existem vários, né? E nós temos também um exemplo para falar para vocês que é o alginato, que também, esse é um exemplo, mas existem de outros fabricantes também. Então, esses dois produtos são as possíveis formas de eu realizar o desbridamento autolítico com segurança. E o que eu quero te mostrar até aqui é que se você não possui experiência com o tratamento de feridas, não conhece muitas opções de produtos, quero que você saiba que pode iniciar trabalhando com segurança. Essa segurança é para você e para o seu cliente, sem causar dano a ele. Mas você não vai parar por aí, certo? À medida que avançamos nos passos, mais para frente eu vou te falar como que você vai ter segurança também com o instrumental, por exemplo. Vamos construindo raciocínio clínico e removendo os obstáculos que te impedem de ter segurança. E agora, vamos remover mais um obstáculo? Pega aí um papel e uma caneta. Eu vou pegar aqui o meu papel e a minha caneta. Tem esse tempinho aí para você pegar, se você ainda não tem na sua mão. E agora, você vai escrever mais um obstáculo que te impede de ter segurança. Então, escreve aí. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Escreveu aí? Joia. E agora vamos rasgar mais esse obstáculo. Vamos lá. Rasga. Anota, registra e rasga. Isso é um ato simbólico, mas é muito importante para você fazer isso. Joia? Rasgou? Então agora coloca lá na lixeira para não lembrar mais também. E eu quero dizer para você que pensamento gera sentimento e o sentimento gera a ação. O que você pensar, você vai conseguir sentir e você vai se mover para a ação, lá para o seu futuro. Então, se eu retirar o medo dos meus pensamentos, eu vou me sentir mais segura, certo? Agora que você já sabe os tipos de tecidos e que existe um tipo de desbridamento seguro que você pode utilizar, nós vamos avançar, sempre utilizando a nossa anamnese e os nossos registros. Na aula passada, você descobriu que a anamnese é o alicerce de tudo. O alicerce lá para a nossa cobertura correta, para o tratamento adequado. Lembram disso? Então agora vem o seu raciocínio clínico. Vamos lá! Vamos desmistificar as coisas, tornando tudo simples e lhe dando segurança para atuar como expert em feridas. Vamos encaixando as peças e montando o nosso quebra-cabeças. Então, o nosso paciente, o alemão, eu fiz a anamnese dele e lá no histórico, pelo que ele me comentou, pelos tratamentos anteriores que ele tentou realizar na lesão, ele relatou que ele tinha reação ao hidrogel. Quando nós falamos da reação ao hidrogel, existem pacientes que têm uma leve reação e outros pacientes que têm uma reação muito forte. Falam de muita ardência, realmente não suportar o hidrogel presente no leito da lesão. No caso do alemão, o que ele nos relatou é que ele teve sim uma forte ardência. Então nós já soubemos que para o caso do alemão, nós não vamos poder utilizar o hidrogel. Tranquilo até aqui? Tá compreendendo? Se você está compreendendo, coloca aí no chat. Sim, sim, sim. Joia? Então, no caso do hidrogel, que eu mostrei esse exemplo aqui para vocês, nós possuímos o hidrogel de diferentes marcas com diferentes composições. Ele, com certeza, a maior concentração dele, o maior produto dele é a água. E aí eu tenho outros componentes e isso é que faz com que o paciente se queixe, ele reclame de ardência no leito da lesão. Então, como que você vai evoluir nessa área? Você vai, com o tempo, testando outros produtos, diferentes marcas, e você vai avaliando também conforme o seu paciente. Hoje, o alemão relata que com esse hidrogel aqui, ele tem uma reação com muita ardência.
Mas se eu usar esse mesmo produto num outro paciente, que eu já utilizei, tem pacientes que não têm reações ou tem uma leve reação e ele consegue suportar a utilização desse hidrogel para a gente conseguir depois fazer um desbridamento. Então isso é o nosso crescimento. Você vai hoje entender que ele não vai poder utilizar porque ele já te falou no histórico que ele utilizou e ele teve uma reação muito forte, então você não vai utilizar. Mas isso não quer dizer que nunca mais você vai utilizar o hidrogel num cliente seu. Você vai utilizar sim, ele vai conseguir sim aceitar, mas isso é com o tempo que você vai coletando os dados, tendo experiência e montando então um plano terapêutico com segurança. Ok, mas aí você vai me dizer, Mercelle, eu já ouvi falar que o hidrogel ele pode macerar as bordas. Sim, ele pode macerar as bordas quando não utilizado da forma adequada. Então, há o risco sim. Ele pode também gerar odor desagradável lá no leito da nossa ferida. Então, isso pode causar com certeza confusão para você e para o seu cliente, pensando que a lesão piorou por causa da presença do odor. E ainda, ele é contraindicado em úlceras infectadas e com grande volume de exudato. Eu vou te mostrar agora algumas coberturas que possuem bastante eficácia, que são muito eficientes para o processo de cicatrização devido à alta tecnologia agregada a elas. Vou citar aqui para vocês um exemplo dessas duas coberturas, que são coberturas, essa é uma da região sacral, que eu posso utilizar nesse sentido ou nesse sentido. Eu posso utilizar em outras regiões, a não ser também na sacral, nós já utilizamos, já fizemos bastante material falando sobre isso. E essa outra aqui é a multiformato, então que eu posso sim utilizar em vários locais, como o nome dela, né, já está falando. Qual é a tecnologia que elas têm? Elas possuem uma tecnologia que é o silicone. Então essa borda, né, ela é com silicone e ela é atraumática, é um curativo que eu vou aplicar e quando eu vou fazer a retirada, ela não vai causar trauma para a pele. Então para minha pele íntegra, ela não vai causar traumas. Quando eu tenho já outras coberturas, ou até se eu for utilizar um micropore, ou pior ainda, né, um esparadrapo, quando eu vou retirar, eles vão ser traumáticos para minha pele íntegra. Além disso, ela possui uma tecnologia que mantém o meio, né, o microclima da lesão, que faz com que mantenha a umidade e isso com certeza auxilia muito no processo de cicatrização. Então esses são alguns exemplos com silicone. E agora eu vou mostrar outro produto aqui para vocês. A Cetopress, por exemplo, que é um produto que ela é uma bandagem e ela permite que eu tenha um controle maior da compressão realizada, porque eu tenho os quadradinhos e conforme eu vou esticando, né, para fazer a compressão, eu tenho então a informação de qual a pressão que eu estou realizando lá no tratamento da úlcera venosa do meu paciente. E ainda eu posso mostrar para vocês essa cobertura que está em 2 tamanhos aqui, mas que é o Exofiber AG. E nós soubemos então da capacidade do Exofiber AG de tratar o local onde eu tenho o biofilme, porque a prata vai sendo liberada, eu posso manter essa cobertura por até 7 dias no leito da lesão, e eu tenho então uma eficiência e um resultado muito positivo. Nós já utilizamos, somos apaixonadas, né? Ela mantém o exudato na sua composição e fica com um formato gelificante. E além então de ficar liberando a prata no leito da ferida, e quando a gente faz a retirada a gente vê um resultado super positivo, né? Super rápido o resultado do Exofiber AG. Não estou ganhando nada aqui com essas propagandas, tá? Mas é que realmente é para você conhecer os produtos. E ainda posso comentar aqui para vocês sobre essa cobertura que é difícil de você enxergar, quem sabe, tá? Vou botar aqui mais próximo da câmera, mas ela é transparente e tem alguns poros ali, alguns orifíciozinhos, que é a Membracel. E a Membracel, ela é uma membrana regeneradora, nesse caso aqui ela é a porosa. E ela então serve, né, para mim utilizar no leito da lesão e ela é conhecida como um substituto temporário da pele. E aí na região em que ela for aplicada, ela vai ter uma aceleração do processo de cicatrização até a epiterização. Muito bem, então essas coberturas, né, todas elas são muito interessantes, as tecnologias delas trazem muito resultado para o tratamento de feridas. Eu sei então que você adora quando eu mostro tudo isso aqui, né? Quando eu mostro todas essas coberturas. Lá também tem o PHMB, que é o nosso queridinho. Nós temos a laser terapia também. Então tudo são tecnologias, tratamentos adjuvantes que auxiliam muito no processo de cicatrização.
E como essa semana ela foi construída para te levar do zero à prática no tratamento de feridas, ela foi construída com base nas respostas da pesquisa que vocês responderam e com base nas entrevistas que nós fizemos com as nossas alunas. E os dados mostram que o que vocês pedem realmente é como cicatrizar uma ferida com o menor custo. A realidade mostra que a maioria de vocês não tem disponível lá no seu local de trabalho todas essas coberturas com esse tipo de tecnologia. Então, o que nós vamos construir aqui juntos até sexta-feira é o raciocínio para que você consiga cicatrizar com os recursos que você tem aí, que você tem hoje. Coberturas com baixo custo, que foi como eu comecei. Vou citar aqui 2 exemplos para vocês de coberturas simples e de baixo custo, que eu já falei antes, mas uma é o hidrogel e a outra é o alginato. E eu vou te mostrar como você vai conseguir gerar autoridade para o seu cliente ou para a sua chefia com argumentos baseados em evidências, para você conseguir adquirir coberturas com tecnologia como todas essas aqui. E agora eu vou te contar como foi conosco. Olha só, quando nós iniciamos, nós não sabíamos da existência de coberturas de alta tecnologia, não conhecíamos quase nada disso aqui, mas nós víamos isso como muito distante da nossa realidade, devido ao alto custo que isso seria para o paciente. Mas com o tempo, com a autoridade que nós adquirimos, hoje nós utilizamos essas coberturas que estão aqui. Tudo que está aqui são coberturas do nosso dia a dia, da nossa prática. E isso acontece por quê? Porque nós apresentamos o plano terapêutico com segurança e o cliente se sente tão seguro e acaba aderindo ao tratamento. Hoje eu posso afirmar que nós não temos mais medo de apresentar um orçamento de valor elevado, coisa que no início nós não ousávamos nem lucrar em cima de uma cobertura simples, de baixo custo, como uma simples placa de alginato. Nós não ganhávamos nada em cima disso, nós comprávamos, tínhamos o tempo de estar lá comprando, nos envolvíamos com a compra e repassávamos para o cliente sem ganhar absolutamente nada em cima. Se nós comprávamos por R$15, nós repassávamos exatamente pelos R$15. E aqui eu já quero dizer para você que no início você não deve se apegar a querer altos ganhos financeiros. O mais importante na primeira etapa é você conseguir ter uma cicatrização com sucesso e começar um novo ciclo, um novo paciente, até você conseguir autoridade para poder então cobrar mais. O nosso primeiro tratamento, por exemplo, ele foi gratuito. Não tenha medo de fazer um trabalho voluntário. Com certeza é o caminho mais rápido para você vencer o primeiro ciclo. Tudo que você precisa é ter em mãos uma cicatrização com sucesso. À medida que nós fomos conseguindo ter sucesso na cicatrização, nós começamos a ter um pequeno lucro nas coberturas. Hoje, nós já conseguimos agregar coberturas melhores e obter o lucro desejado sobre as coberturas. Hoje, nós saímos daquela cobertura mais simples para uma cobertura com maior tecnologia. Hoje, nós saímos do ganho zero para o lucro desejado sobre a cobertura. Tem paciente que gasta conosco R$3.000 por mês, sendo atendido apenas 2 vezes por semana, 1 hora de atendimento. Aí eu te pergunto, para atingir R$3.000 realizando curativo simples ou instalação de soroterapia, quantas horas você teria que trabalhar? Percebe a diferença? Eu trabalhei 8 horas. Agora, olha só, eu te falei que é um passo a passo. Então, falamos da anamnese e agora nós vamos falar do plano terapêutico. Então, quando nós realizamos o plano terapêutico, nós junto vamos acabar montando também o orçamento. Por quê? Quando eu descrevo no plano terapêutico o procedimento que eu vou realizar, eu vou ao lado adicionar o valor que eu vou cobrar pelo procedimento, o valor que eu vou cobrar pela cobertura. Então, em conjunto, em paralelo, eu consigo desenvolver o plano terapêutico junto com o orçamento. E esses dois, juntos, é uma sequência, na verdade, ou você pode montar um dentro do outro e você vai apresentar, então, ao seu cliente, no nosso caso, ao alemão, a gente vai apresentar o plano terapêutico junto com o orçamento. Então, agora vamos à explicação do plano terapêutico. Quando eu coloquei lá no plano terapêutico do alemão que eu preciso realizar o desbridamento, então agora nós vamos conversar sobre esse assunto. Então vamos lá para a lesão do alemão. Os dados me levam a buscar uma solução segura, certo? Eu preciso ter uma solução segura. E essa solução segura é um desbridamento autolítico.
No desbridamento autolítico, eu tenho duas opções básicas, que são o hidrogel e a placa de alginato. O alemão é sensível ao hidrogel, certo? Resta o que então? Resta a placa de alginato. E o que eu vou te falar agora é o que exatamente você precisa fazer. Você tem nas suas mãos um paciente. Você fez a anamnese de um paciente, no nosso caso, o alemão. E você tem um tempo hábil para você pensar e para você se organizar. Então você vai focar nesse paciente, no momento que está a lesão dele, nesse momento. E não num outro momento de cicatrização ou em outros pacientes que virão pela frente. Resolva então esse caso, certo? Você não precisa ficar procurando outras coberturas agora, enchendo a sua cabeça de informações, se preocupando. Isso vai realmente te travar. É isso que você tem que ter em mente. Você tem um caso nas mãos, apenas um. Se você ficar pensando em todas as coberturas, você vai ficar travado o resto da vida, porque logo em seguida, semana que vem, uma nova cobertura será lançada. Outra questão também para quem está começando são os custos das coberturas. Essas opções são opções de valores bem reduzidos, muito baratos mesmo. Só para você ter uma noção, hoje você compra um hidrogel por 12, 30 reais, 70 reais. São diversos os valores. Esse aqui, por exemplo, é uma bisnaga pequena com 25 gramas. Você consegue de quantidades maiores e também conforme o fabricante vai variar o valor. E a placa de alginato, hoje você consegue ela a partir de R$16, um tamanho 10 por 10, que é esse tamanho aqui, mais ou menos. Vou mostrar uma outra aqui para você ver o tamanho dela, né? E qual é a vantagem? Que você vai conseguir recortar se a lesão for pequena e utilizar ela várias vezes, porque ela é uma placa recortável. Assim como o hidrogel, você vai aplicar e você vai tapar, vai guardar, deixar lá na casa do seu cliente e você vai utilizar várias vezes também o mesmo produto. E já que eu estou falando em hidrogel, eu lembrei agora de uma pergunta que foi feita da aula 1. Como saber se o paciente ele é sensível ao hidrogel? E eu vou responder aqui para você. Caso ele não tenha usado, você irá orientar ele sobre a possibilidade de ocorrer ardência. Eu chego no paciente e eu vou falar para ele, seu João, vamos aplicar o produto na sua lesão, que é o hidrogel. Esse produto é ótimo, né? Você vai mostrar. Esse produto é ótimo para remover a necrose da sua ferida, mas ele pode gerar ardência no local da ferida. Essa ardência, ela pode ser leve, ela pode ser, se for leve, nesse caso é normal, se o senhor suportar, né? Vamos manter o hidrogel no tratamento, mas caso a ardência seja insuportável, o senhor pode realizar a retirada do seu curativo e entrar em contato conosco por telefone se o senhor tiver ainda alguma dúvida. Então, se isso ocorrer, ele vai estar seguro, pois você alertou ele, mas ao mesmo tempo explicou da importância e o que ele pode fazer também se tiver alguma sensibilidade. E também você orientou que caso a ardência fosse insuportável, ele poderia remover o produto. Pronto! Ele está super seguro com a sua conduta, pois não tem dúvidas, ele entendeu o objetivo de usar, entendeu que pode ter a ardência e ainda entendeu que ele pode remover se ele não suportar. Ou seja, ele não está à mercê, não estará desamparado, sem informações. Além, claro, de você deixar o seu contato para ele entrar em contato, né, com você, caso ocorra alguma situação duvidosa que possa causar mais medo ou alguma insegurança ao seu paciente, certo? E aí, quando você iniciar a entrar de cabeça no mundo das coberturas, vai encontrar uma gama de outros produtos que podem ser utilizados, com diferentes valores, com diferentes constituições, tecnologias e benefícios, que aumentam a eficácia do seu tratamento. E vai adquirindo então mais experiência e trabalhando com mais segurança a cada dia. Quando eu comecei, eu não tinha conhecimento de todas as coberturas, mas eu sabia o que era preciso para eu cicatrizar e ajudar uma pessoa. E tinha uma pessoa ali precisando de ajuda. E eu fico vendo muita gente dando papo para as velhas desculpas. Ah, eu preciso de um consultório, eu preciso de equipamentos, eu preciso mais capacitação. Ah, eu preciso de um mestrado. Eu preciso começar quando eu estiver preparada para cobrar R$300 por atendimento. Então eu vou dizer aqui para você. Você começa primeiro para depois você subir de patamar. Não é o contrário. Você não sobe de patamar para depois você começar. Tem muita gente que está esperando ficar preparado para começar, mas você tem que começar
para se preparar. E eu vou te mostrar agora aqui a importância de você seguir realmente um passo a passo. Esse exemplo aqui é da nossa aluna, a Bridiele. A Bridiele não tinha experiência e não tinha instrumental para realizar um desbridamento instrumental. Ou seja, no mínimo, ela é como você ou como eu lá no início. Quais foram as dificuldades que tu teve, tá? Para começar a aplicar o método do treinamento. Então, quando a gente passava as informações, né? Tu teve dificuldade? Quais foram as dificuldades que tu teve? A primeira dificuldade foi a questão dos instrumentais, né? Porque eu teria que desbridar as lesões, porque eram lesões extensas, e aí a gente tinha que começar a desbridar. Tanto que não precisei desbridar muito, só foi com os produtos, né, que a gente estava utilizando, eles mesmos estavam fazendo todo o processo. Foi desbridamento autolítico, né? Foi hidrogel? Isso, autolítico. Usou, né? Então, ele mesmo fazia o desbridamento autolítico, então não precisei muito desbridar. Então, esse era um ponto, era o desbridamento. Porque como eu não tinha muito a prática, eu falava, meu Deus, como que eu vou desbridar aquela ferida, Senhor? Porque depois você mostra a ferida, como que era, porque, gente, era muito grande. A gente vai mostrar, sim. Um paciente esmagrecido, com todo aquele processo que ele estava vivendo, que ele era muito queixoso de dor, né? Então, essa era a minha maior dificuldade. Olha as fotos aí. Essas imagens que vocês estão vendo são de um paciente que foi atendido pela nossa aluna, a Bridiele, e vocês podem identificar na primeira lesão, que é uma lesão bem extensa, com bastante necrose. Ela foi realizada, essa primeira imagem, no dia 16/10, e na sequência das imagens você pode identificar a melhora dessa lesão. Observaram bem as imagens e as datas? Ela seguiu o mesmo passo a passo que você está tendo acesso aqui hoje. Paciente desnutrido, epilético, hipertenso e acamado. Ela realizou um desbridamento autolítico com hidrogel. Ela conseguiu instruir também muito bem o familiar do paciente. Mesmo sem ter experiência, ela convenceu a família da importância de seguir as orientações e a família aderiu muito bem ao tratamento, que com certeza auxiliou muito no processo de cicatrização. Então, no início, se você não tem experiência e segurança, segue realmente o passo a passo. Não inventa, faça com segurança, faça o que precisa ser feito com muita segurança. Se você observou bem as imagens e as datas, você conseguiu observar que ela cicatrizou em 74 dias. E à medida que você avança, vão ser 2 tratamentos, 5, 10 tratamentos. Você começa a entender a lógica, você começa a desenvolver o seu raciocínio clínico. E eu vou te mostrar agora o exemplo da enfermeira Juliana, que também começou do zero. Mas depois desse ciclo de muitos atendimentos, isso é um ciclo. Primeiro, anamnese, plano terapêutico, tratamento e a cicatrização. Então, isso você vai ter um atendimento, aí você vai ter o seu segundo atendimento, novamente, anamnese, plano terapêutico, o tratamento e a cicatrização. E aí você vai ter vários atendimentos e esse ciclo sempre vai estar retornando lá do início. E eu vou então te mostrar agora o exemplo da Juliana, que também começou do zero, como a enfermeira Bridiele, mas depois desses vários ciclos, de muitos atendimentos, ela desenvolveu com certeza muita experiência. E você vai ver um desbridamento instrumental, que apresenta o resultado no mesmo dia. Ou seja, ela tem uma foto ali que você vai ver que é o antes, né, naquele dia, e o depois que ela realizou um desbridamento instrumental. E essa destreza que eu estou te mostrando que a enfermeira Juliana realizou, o desbridamento, você também irá atingir, mas não tenha pressa. Você irá atingir esse nível com certeza. Isso não é nada mirabolante, é prática. Você vai observar e praticar. E agora eu vou fazer um comparativo aqui, que há alguns dias a minha bebê, a Radassa, aprendeu a dar tchau, tchau. Ela observava, ficava olhando a gente dar tchau e em seguida ela começou a testar os seus movimentos. Depois ela riscou um tchau com a mão bem baixinha. De vez em quando o cérebro não processava direito e a mãozinha batia no peito dela. Mas agora ela já faz assim. Ela ainda tem que raciocinar. Mas alguém aqui tem uma dúvida de que logo esse movimento será automático para ela?
E isso é da mesma forma com você. Por que é importante você ser um expert em feridas, referência na sua cidade e ter segurança em tudo o que você fala? Porque um dos principais problemas da cicatrização eficiente é a adesão do paciente ao tratamento. Normalmente, ele já está tão acostumado de ir de um lugar para o outro que ele não se preocupa em mudar os seus hábitos, porque ele imagina que é apenas mais um alívio de dor. Ele não acredita que terá a solução do problema nas suas mãos. E eu vou comentar com vocês agora um exemplo de uma cliente nossa. A nossa paciente, ela é diabética, hipertensa e ela estava com uma úlcera venosa. E ela não aceitou fazer o tratamento com a terapia compressiva. E nós então orientamos que a gente poderia sim realizar, mas que ela precisava ter muitos períodos de repouso. Mas a gente percebeu que ela não estava fazendo repouso. Como a gente fala para o cliente, né? A ferida nos conta o comportamento dele. Nós chegávamos para trocar o curativo e sempre havia muito exudato, além dela já ter trocado, ela ter substituído no intervalo dos dias que nós íamos lá. Então nós voltávamos conversar com ela sobre a questão do repouso. E ela dizia que ela fazia, mas que ela tinha que levantar para fazer isso, fazer aquilo. Bom, resumindo, se passaram alguns dias e a gente, falou novamente para ela. E a gente comentou que se ela não colaborasse, realmente ela está gastando o tempo dela conosco, além do valor financeiro que ela estava tendo conosco. Então, a partir daquele dia, ela falou até inclusive na frente da filha dela, e ela disse o seguinte: o que depender de mim, a partir de hoje eu estou afirmando que eu vou fazer repouso e eu quero a cicatrização da lesão. E gente, foi incrível. No dia que nós voltamos, a lesão mudou da água para o vinho, a característica dela. Por quê? Porque ela se conscientizou que ela precisava de um tratamento, ela precisava mudar o hábito dela e ela realmente mudou. E a cicatrização passou a acontecer. Então, isso você precisa todos os dias, todo momento que você encontrar o seu paciente, conversar com ele, bater na mesma tecla e fazer a mesma orientação, até que ele se convença. Diferentemente, nós temos pacientes que aderem 100% às nossas orientações. E aí não preciso nem comentar, porque a cicatrização acontece muito tranquila e muito rápido. Eu vou te mostrar aqui mais depoimento de alunas que estavam inseguras em relação aos próximos passos e conseguiram avançar. E aí eu tive um direcionamento de como começar. E tá indo bem. Tá deslanchando, são novos conhecimentos do DITA, né? Então isso é bom para mim. Eu tenho mais tempo com as minhas filhas, com o marido, final de semana. Então, Liliane, mas hoje, tu tira um valor das tuas horas vagas, na verdade, né? Hoje tu tem uma remuneração porque tu faz o tratamento nas horas vagas. Mas tu imagina que agora tu vai ter teus 2 turnos vagos. Tu pretende os 2 turnos trabalhar com o tratamento de feridas? Eu já fiz meus cálculos aqui. A princípio, eu consigo tirar de letra o que eu ganho no serviço público, mas eu tenho uma margem de possibilidade muito maior de ganho, né? Então, eu fiz uma média, se eu tiver, pelo que eu cobro aqui numa cidade pequena, e eu pretendo me mudar para uma cidade maior, tendo uma média de atendimentos no valor de R$150, se eu tiver 6 pacientes por dia, eu fiz esse cálculo. Depois você me corrige se eu fizer o cálculo. 6 pacientes por dia, a R$150 cada atendimento, que média é um curativo pequeno, R$70, uma aplicação de laser 80, mais ou menos isso, né? Sem contar as coberturas, né? Que eu estou aprendendo também a cobrar, a gerir essa parte, tá indo super bem. Sim, então, 2 grupos de pacientes, 2 vezes por semana, se você for preencher todos os dias, tudo certinho, você tem uma possibilidade de ganho de R$14.000. Nossa, que ótimo. Muito bem, que lindo ver isso. Enfermeiras que antes não eram 100% seguras e após o curso se tornaram 100% seguras e hoje estão ganhando mais. São enfermeiras que têm o poder de escolha, escolhem o horário de trabalho, trabalham menos e ganham mais. Isso realmente é maravilhoso. Liberdade financeira, liberdade de tempo, até mesmo liberdade geográfica, como você viu o caso da Liliane, que está mudando de cidade por escolha própria. Isso é possível para você, enfermeira, certo? Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro como enfermeira no Brasil,
mas ainda assim existem muitos profissionais ganhando pouco. Só o conhecimento técnico, que foi o que eu te passei aqui durante esses 2 dias, não vai ser o que vai te levar para o próximo nível, ok? O conhecimento técnico, o raciocínio clínico, ainda mais dessa forma descomplicada, é importantíssimo. É o primeiro passo para você ser uma enfermeira bem-sucedida, mas ele não é o único. Você deve conhecer várias enfermeiras que são boas tecnicamente, mas que não ganham dinheiro, não ao menos o que elas merecem. Eu conheço várias profissionais excelentes com anos de carreira, mas que até hoje elas ainda ganham entre 4 ou 5 mil reais por mês. Isso não é normal. 5 mil reais para uma enfermeira que é boa não é normal. Os meus alunos hoje, eles cobram entre 150 e 300 reais por procedimento de 1 hora. Se você tem autoridade e agrega materiais e laser terapia ao seu tratamento, você pode chegar acima de 500 reais em um único procedimento por 1 hora. Tem aluno meu que nem atendia, era de outra área e já está cobrando de 100 a 150 reais por 1 hora trabalhada. Então, se você está há mais de 5 anos na profissão e não está ganhando mais do que 5 mil reais, isso está muito errado. Você está perdendo dinheiro. E talvez você esteja perdendo dinheiro porque hoje você só tem o conhecimento técnico. É importante? É muito importante, mas ele só vai te levar até certo ponto. Dali em diante, você precisa começar a pensar diferente, se posicionar diferente. Você precisa quebrar crenças, se tornar uma autoridade e precisa estar em um nicho da enfermagem que permite esse crescimento. E isso é feito com resultados técnicos, com certeza, mas também com outras coisas que eu vou te ensinar na próxima aula. Na aula 3 do Desafio Expert em Feridas, que vai acontecer na sexta-feira, eu vou te entregar o meu maior tesouro. Eu vou te entregar o mapa do sucesso da enfermeira expert em feridas. Eu vou te entregar um mapa para você descobrir o que você precisa para destravar a sua carreira da enfermagem e transformar o profissional que você é. A aula 3 é a aula mais importante desse desafio. Nessa aula você vai ver onde você está errando e por que é que você não atingiu o sucesso até hoje. Muitos de vocês perceberam que são inseguros e esse é o motivo de não terem um sucesso destravado até hoje. Durante essas 3 aulas, você está conseguindo desenvolver a segurança para atender uma úlcera venosa, para realizar uma anamnese, para realizar um desbridamento e para escolher a cobertura. Só que agora você precisa de mais. Será uma aula incrível e você não pode perder. Muito bem, começamos a desenvolver 100% de segurança na parte clínica, ok? Agora a gente vai destravar o teu sucesso. Eu vou te apresentar o meu maior tesouro, o mapa do sucesso do Expert em Feridas. Então, na sexta-feira, nós estaremos aqui de volta. Estamos chegando ao final da nossa aula 2. Foi um imenso prazer estar aqui com você esse tempo e eu te espero para a aula 3, que será na sexta-feira, às 20 horas. Lembra que até aqui nós já rasgamos a insegurança e o medo, certo? Agora, com o plano terapêutico em mãos e também o orçamento, nós vamos na sexta-feira ir até o senhor alemão apresentar a ele. E nós vamos ver se ele vai fechar esse contrato e aderir ao tratamento conosco. O que você acha? Será que ele vai aderir? E será que ele vai precisar da laser terapia também? E deixe o seu comentário sobre a aula de hoje. O melhor comentário vai receber um presente aí na sua casa. Estou aguardando o seu comentário lá. Boa noite, um forte abraço e Deus abençoe você. E até sexta-feira.